Vivemos em dias em que muitos começam, mas poucos permanecem. Porém, aqueles que estão firmados em Deus criam raízes profundas, vencem as estações difíceis e produzem frutos que permanecem. Prepare o seu coração, porque o Senhor deseja fortalecer a sua fé e fazer da sua vida uma árvore frutífera. Querido, hoje vocês viram ali no anúncio, eu vou estar iniciando uma nova série de mensagens que tem como tema firmados para permanecer, mas permanecer com um propósito. E qual é o propósito? Frutificar. Então fala comigo no 3, 1, 2, 3, firmados. Fala para o seu vizinho, firmado. Aqui é um lugar de criar raízes. Eu quero, como eu tenho feito, o objetivo dessa série é comunicar estabilidade, maturidade, constância e frutificação. Níveis essenciais quando pensamos em consolidação e vida cristã saudável. Consolidar é firmar pessoas para que permaneçam, sejam curadas, alcancem um nível de maturidade e frutifiquem no reino. Não basta apenas nascer de novo, é preciso permanecer firmado, criar raízes e produzir frutos que glorificam a Deus. Amém, queridos? Nós deixamos essas cadeiras aqui de forma intencional, para fazer menção do Tadel, com certeza, porque o desafio é que todos nós estejamos aqui às 9 da manhã, e também para ilustrar, parte daquilo que eu vou estar comunicando junto a você. Porque, querido, não basta apenas nascer de novo, não basta apenas se converter, é preciso criar raízes e avançar nesse trilho, nesse caminho que é proposto a nós, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E essa série, ela tem essa intencionalidade de levar você, de nos levar como igreja a um nível mais profundo. Então nós vamos trazer uma introdução, vamos aprofundar muito nessa série, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por Deus e vai criar muitas raízes e vai dar muitos frutos. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é bem-vindos à família Paz Church. Fala assim para o seu vizinho, bem-vindos à família Paz Church. Esse é o tema da nossa mensagem como introdução a essa série. Eu quero ler Efésios 2, de 16 a 19, diz assim: assim ele os reconciliou com Deus, em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando, fala comigo, eliminando, a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Portanto, vocês já não são mais estranhos e muito menos forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Você pode falar uau, você pode falar graças a Deus. Isso é fantástico, querido, isso é muito fantástico. O que Jesus fez nas nossas vidas e continua fazendo. Antes nós éramos estranhos, antes nós éramos forasteiros, nós éramos estrangeiros, segundo algumas outras versões, mas por causa do sacrifício da cruz, os nossos pecados foram perdoados,
Nós fomos redimidos e enxertados em uma família da fé, a família de Deus, a saber, Paz Church de São Gonçalo. Por isso que eu falo, seja bem-vindo à sua família. Amém, queridos? Paulo ele escreve isso à igreja em Éfeso. Paulo faz questão de trazer esse contexto, trazer esse esclarecimento, para que a igreja pudesse perceber aquilo que Deus estava fazendo, ou melhor, aquilo que Jesus já havia feito por eles. Paulo estava trazendo à memória da igreja a grande obra redentora, para que a igreja pudesse, ainda de forma mais eficaz, mais eficiente, estar mais enganjada ao propósito de Deus. Amém, queridos? Então nós, eu e você, sempre devemos lembrar essa verdade. Aquilo que Jesus fez por nós. Meu irmão, quando você estiver lá naquela crise, quando você estiver lá chateado, quando você estiver pensando em chutar balde, chutar galão, chutar sei lá o quê, pensa naquilo que Jesus fez por você. Pensa no preço que Jesus pagou pela sua vida. Pensa da grande obra que Ele iniciou e Ele vai completá-la, porque a palavra fala isso, que a boa obra será completada em Cristo Jesus. Pensa sobre isso, traga à sua memória aquilo que vai trazer esperança, porque isso vai fortalecer a sua fé. Deus está nos levantando como igreja, não apenas para receber pessoas, mas para estabelecer pessoas, para firmar pessoas, para enraizar pessoas, para que essas pessoas possam desenvolver. O Espírito Santo, presta, isso aqui é muito fantástico, querido. O Espírito Santo está curando raízes. Meu irmão, isso aqui, se você for aprofundar sobre isso, Ele está curando raízes. Eu não sei quais são as marcas que estão em suas raízes, mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo está trazendo cura nessa manhã. Amém? Não importa o que você viveu, não importa o que você ouviu, não importa o que foi declarado sobre você, o Espírito Santo está curando na raiz, na causa, porque, querido, o Espírito Santo, ele não fica com a síndrome do bombeiro. Qual é a síndrome do bombeiro? Ficar para lá e para cá apagando fogo, para lá para cá apagando fogo. Eles são excelentes, claro, mas eu e você como cristão precisamos entender que as raízes, o fogo precisa ser curado para que os sintomas possam serem diluídos, possam desaparecer. E o Espírito Santo, querido, nessa manhã, a partir dessa manhã, nesse tempo, nessa estação que nós estamos vivendo, Ele está curando raízes, firmando fundamentos e levantando discípulos que não retrocedem. Este é um tempo profético de permanência, querido. Esse é um tempo profético de criar raízes. Esse é um tempo profético de prosseguir com Jesus e não mais ser levado de um lado para o outro por vento de doutrina, como o próprio Paulo cita isso. Não mais ficar vivendo uma vida de imaturidade, uma vida de chupetinha, lá da primeira cadeira. Mas esse é um tempo de crescer, esse é um tempo de amadurecer, esse é um tempo de criar raízes e frutificar. O Senhor está quebrando, isso aqui também é muito forte, querido. O Senhor está quebrando o espírito de orfandade. Eu não sei qual foi a sua referência paterna. Eu não sei quais foram as suas experiências. Mas, querido, toda ausência, ela é suprida pelo Pai Celestial. Aleluia. Toda ausência, toda deficiência que possa ter existido na sua história, Deus, Ele vai entrar, Ele vai começar a transformar, Ele vai começar a mudar esse cenário, e você não vai ser mais órfão, você agora é filho, você agora tem um pai que está acima de todos os pais terrenos, um pai que nos recebe, nos cura, nos trata. Ele está curando o espírito de orfandade, estabelecendo, na verdade, filhos maduros no reino, que sabem a quem pertence e aonde estão plantados. Isso é sinal de cura, isso é sinal de maturidade,
Você saber que pertence a um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus que é Pai, a um Deus que não está distante, a um Deus que quer o seu melhor, a um Deus que te ama a despeito de qualquer coisa. Ele te ama, querido. Ele te ama de montão. Amém? A partir dessa introdução, primeiro ponto que eu quero pensar com você: ninguém cresce sozinho no reino. Ninguém cresce sozinho no reino. Olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de quantas pessoas? Vamos com todo respeito, a partir de 2 pessoas. A partir de 2 pessoas. Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. No nosso contexto de igreja, é importante desenvolver essa cultura. Nós não estamos sozinhos, porque sozinhos nós até podemos chegar, mas vai exigir de nós um esforço muito maior do que quando eu caminho com o meu irmão, quando eu caminho com a minha irmã, quando eu caminho com a minha igreja, quando eu entendo que há um propósito coletivo para nós vivermos. Amém, queridos? Deus nunca chamou pessoas para caminharem isoladas. O isolamento traz enfermidade. O isolamento gera depressão. O isolamento gera determinados vários sintomas. Então Deus, Ele nunca chamou pessoas para caminharem isoladas. Desde o Éden, o crescimento espiritual acontece em relacionamento. A fé floresce em ambiente de família, onde há cuidado, correção, apoio e encorajamento mútuo, encorajamento coletivo. Eu quero ampliar um pouco isso. Estou falando da família da fé, da família de Deus, mas eu quero ampliar isso para dentro da nossa casa. Como está esse ambiente no seio da nossa existência, da nossa subjetividade, enfim, da nossa casa, da nossa família. Deus, Ele quer gerar, Ele quer nos fazer florescer em ambientes de família, onde há o cuidado, onde há a correção em amor, onde há o amor, onde há o encorajamento. E aí, querido, o que eu tenho proferido dentro da minha casa, o que eu tenho proferido, vamos estendendo, o que eu tenho proferido no meu life group, o que eu tenho proferido na igreja que eu congrego. A Bíblia vai dizer que há poder nas nossas palavras, tanto para amaldiçoar, mas também para abençoar. Então, nós precisamos ter o compromisso de gerar esse ambiente. Esse ambiente, ele precisa ser provocado em nós e por nós. Muitas das vezes esse ambiente não vai ser gerado sozinho. Eu preciso ter iniciativas que gerem esse ambiente. Em mim, de forma individual, na minha casa como família, no meu life group, na minha igreja. Eu preciso ser um provocador de atmosfera, de ambientes onde haja cuidado, correção, apoio e encorajamento. Amém, queridos? Está comigo aqui? O segundo ponto que eu penso com você: a igreja é família antes de ser instituição. A igreja, ela tem um CNPJ, ela tem uma gestão, precisa ser uma gestão administrativa, precisa ser uma gestão semelhante a uma empresa, mas a igreja, antes de ser instituição, ela precisa ser família. Por isso eu até ilustrei com essas fotos, né? A Cris recebendo a Vanessa, as irmãs abraçadas ali, acho que é a Rosane, a Alessa, a Isadora, a Rosana ali na frente, orando pelas pessoas. Esse ambiente de família, esse ambiente de cuidado, esse ambiente de estar junto, esse ambiente de acolher, querido. Eu não posso pensar como igreja só em um CNPJ. Eu não posso pensar como igreja só em uma estrutura física.
Eu preciso pensar como igreja olhando para pessoas, me conectando com pessoas, tratando com pessoas, lidando com pessoas, porque a igreja somos nós. E é nesse ambiente que nós estamos inseridos para vivermos como igreja, para vivermos como família, amém, queridos? Para criarmos raízes e poder frutificar. Olha o que a Bíblia fala nesse texto de Romanos 8, de 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, fica ligado, que é muito forte, recebe essa palavra, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você tem noção de quem você é? Consegue dimensionar isso? Consegue construir isso na sua mente, de quem você é? Meu irmão, porque à medida que eu avanço em saber quem eu sou em Deus, eu vou me tornando uma potência no mundo espiritual e também no mundo terreno. Então, na sua oração, peça revelação a Deus de quem você é. Peça revelação a Deus do que a Bíblia fala de quem você é, e não do que falaram, e não do que você ouviu, mas sim do que a Bíblia fala ao seu respeito. Porque à medida que eu avanço nesse saber, à medida que eu avanço nesse conhecimento, meu irmão, eu vou me tornando uma potência, porque eu sou filho de Deus, aleluia! Eu sou co-herdeiro junto com Jesus. Olha o patamar que você está. E à medida que eu vou entendendo isso, eu vou entendendo o propósito, eu vou avançando, e o inimigo não vai mais ter poder sobre a minha vida, porque eu sei quem eu sou. Amém, queridos? E quando ele se levantar, você fala assim: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei aonde a minha vida está, eu sei a quem eu entreguei a minha vida, eu sei o lugar que eu pertenço, então eu vou me permanecer firmado, eu vou criar raízes para que eu possa frutificar para a glória de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Pessoas não permanecem somente por causa de estrutura física, embora sejam importantes, mas por causa de vínculos. Onde há pertencimento, há permanência. Onde há cuidado, há compromisso. A identidade de filhos cura rejeições antigas. Isso aqui é fora de sério, querido. Quando eu começo a entender essa revelação, quando eu começo a viver inserido a essa revelação, de saber quem eu sou, de saber aonde eu estou, de saber a importância de gerar vínculos, de saber a importância de gerar conexões e de entender qual é a minha identidade. Qual é a minha identidade? Isso vai trazer cura na minha vida, querido. Talvez você tenha chegado no Evangelho com uma identidade muito rasurada, tipo do Jacó, antes do encontro, antes do vale de Jaboque, com a identidade muito rasurada, com vários termos pejorativos sobre a pessoa dele. Mas quando ele chega diante do vale de Jaboque, quando ele encara ele mesmo, porque o medo era dele mesmo, quando ele mergulha naquela experiência, ele é tocado, e ele sai daquela experiência, não mais como Jacó, mas como Israel, com a sua vida transformada, sabendo de fato quem ele era.
Porque enquanto ele estava caminhando como Jacó, ele não sabia quem ele era. Ele foi enrolado pelo sogro dele. Na verdade, ele enrolou o pai e o irmão primeiro. Depois ele enrolou o sogro dele. Depois ele teve que trabalhar em dobro. Foi enrolado pelo sogro. Enfim, uma doideira só. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aleluia, naquele contexto não era Jesus ainda, mas a Trindade. Quando ele tem um encontro com Deus, ele sai daquela experiência diferente. Quando nós passamos nessa cadeira aqui, não aqui, quando nós nos convertemos, nós estamos tendo um encontro com Deus. Amém, queridos? E ao sair daqui, a minha vida precisa estar marcada pelo Espírito Santo. E eu preciso entender que o meu caminhar, ainda que seja mancando como o do Jacó que passou a ser Israel, mas era a marca de Cristo que o fazia mancar. Então que seja por Cristo, que manquemos. Mas a marca maior na vida do Jacó foi no seu caráter. Foi na sua vida. Então a conversão, ela precisa trazer mudança de postura, mudança de hábito, transformação de caráter. E eu começo a entender a minha identidade de filho. E eu começo a viver um tempo de cura. Eu começo a viver uma nova estação. Eu começo a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um voluntário melhor, um servo melhor. Eu começo a ser uma pessoa melhor, queridos. Porque a minha identidade, eu estou ilustrando, não é mais a identidade de Jacó, é a identidade de Israel. Ei, eu tive um encontro com Deus e a minha vida não vai ser mais a mesma, amém? Você pode declarar isso? Nós encontramos aqui na conversão, e se você ainda não passou aqui, você pode passar hoje. Você pode sair da cadeira do convidado e vir para a segunda cadeira, entregando a sua vida para Jesus. Tem lugar para você nessa família, querido. Aleluia! E saber qual é a sua identidade. O terceiro princípio que eu quero pensar com você nessa reflexão: acolher é responsabilidade espiritual de todos. Fala assim, o acolhimento também é uma responsabilidade sua. Fala para o seu vizinho, pode falar. O acolhimento também é uma responsabilidade sua. Não é só da galera da recepção, não é só dos pastores, não é só do cafezinho. O acolhimento é responsabilidade nossa como igreja. E quando eu entendo isso, querido, eu vou potencializar a permanência das pessoas nesse lugar. Eu vou potencializar para que essas pessoas criem raízes. Eu vou potencializar para que essas pessoas, no segundo momento, comecem a frutificar e fazer novos discípulos. Olha o que diz o texto de João 13:35. Com isso, com o acolhimento, com o amor, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Uau! Fala assim para o seu irmão, você tem que me amar. Fala com ele. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Fala com ele. Tinha um desenho que falava isso, né? Você tem que me amar. Acho que era o B. Como é que era mesmo, né? Que a gente assistia lá com o Marcos José Pequeno. Acho que era o Baby. Você tem que me amar, você tem que me amar. Meu irmão, você tem que me amar. Bonito desse jeito, você tem que me amar. Sendo flamenguista, tem que me amar. Nós temos que nos amar, querido. Nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que ter a disposição de andar a segunda, a terceira, ou quantas milhas forem necessárias. Somos família. Somos igreja, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus, queridos, amém? Então, consolidação, isso aqui é muito forte, consolidação não começa no púlpito. Olha o olhar admirado da Tamires aí, Olha. Consolidação não começa no púlpito. Começa no abraço, aí, Hélida. Começa no olhar da Tamires.
começa na escuta e no cuidado diário. O amor vivido autentica a fé pregada. Não adianta eu dar essa palavra linda aqui, abençoada, amém, querido? Me ajuda aí. Essa palavra linda, abençoada aqui, se eu não te abraçar, se eu não te ouvir, se eu não ter esse olhar para você, querido. Da mesma forma, esse pensamento começa em nós, pastores, e precisa ser gerada essa cultura na igreja. Então, o acolhimento, ele é responsabilidade de todos. A consolidação, ela não começa aqui no púlpito, ela começa no abraço, no olhar, na escuta e no cuidado diário, para que a nossa fé seja autenticada, para que a nossa fé seja validada, para que a nossa adoração seja aceita, queridos. Eu preciso entender isso. Eu preciso acolher as pessoas. Eu preciso ser gentil. Eu preciso ser atencioso. Eu preciso ser educado. E não tem espaço, querido, preste atenção, não tem espaço, eu sou assim mesmo. Não, você tem que mudar. Você tem que pedir ao Espírito Santo para te mudar. Chega de eu sou assim mesmo. Você pode ser melhor. Fala assim para você pode ser melhor. Fala bem, você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode ser mais gentil, você pode ser mais simpático, você pode ser mais educado, você pode ser mais amável, você pode ser melhor. Sim, nós podemos ser melhores. Porque nós passamos ali, da terceira cadeira, estamos nela, alguns já avançados. Nos convertemos. Somos membros de uma família, fazemos parte de uma igreja local. Então nós podemos ser melhores. Amém, queridos? E essa melhoria, presta atenção, pode vir, pessoal do louvor, essa melhoria precisa começar dentro da nossa casa e ser reverberada na célula, na igreja, no trabalho, na faculdade, enfim, aonde quer que você estiver, querido, você carrega o amor de Deus. Amém? Nós carregamos o amor de Deus. Pode ficar em pé, eu quero concluir já com você em pé. Aqui, ninguém é número. Todos são filhos e irmãos. Ninguém é número. Todos são filhos e irmãos. Sejam bem-vindos à sua família espiritual. Um lugar para pertencer, permanecer, crescer e frutificar. Esse é o seu lugar, querido. Um lugar para pertencer, permanecer, crescer e frutificar. Esse é o lugar. Uau! Bota foto. Esse é o lugar. Participando, os filhos participando do banquete espiritual, com o cálice da Santa Ceia, os outros adorando com a cabeça encurvada, os outros recebendo oração. Aqui você é gente, aqui você é gente, aqui você é alguém, independente de qualquer coisa. Aqui você é alguém. Você acabou de ouvir mais uma ministração da poderosa Palavra de Deus. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @Pai São Gonçalo. Deus te abençoe.